Senhora deputada, muito bom dia. Bom dia igualmente a todos os senhores deputados. Havendo quórum regimental, damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 26ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Recebemos ofício do deputado Ivan Nates, comunicando a ausência no dia de hoje, mas, no entanto, indica o deputado Maurício Peixe para substituí-lo. O deputado Maurício ainda não chegou. Senhores deputados, antes de entrar na pauta, propriamente dita, tem dois importantes assuntos a tratar com Vossas Excelências. O primeiro deles trata-se, pois, do orçamento do Estado, PPA e a LOA. O dia de hoje estava previsto para que eu pudesse fazer a leitura do relatório conclusivo do PPA e da LOA. No entanto, em razão de chuvas e intempéries do Estado afora, os senhores deputados tomaram a liberdade de carregar um pouquinho na caneta nas emendas não impositivas. E, vou ser sincero, estourou o orçamento. Então, eu quero pedir a quiescência de Vossas Excelências para finalizar os relatórios do PPA e da LOA na semana que vem. Se encerraram já os prazos de emendas parlamentares não impositivas, impositivas, enfim, todos. Pois bem, então, como há um volume muito grande, e quero aqui, já de pronto, levar ao conhecimento de Vossa Excelência que nós vamos fazer uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças no dia 12. No dia 12, na terça-feira, 10h30 da manhã. E nós temos, além desse assunto, tem outros assuntos a tratar, que eu quero também depois levar ao conhecimento. Mas só para Vossa Excelência terem uma ideia, né? Na Secretaria de Estado da Infraestrutura, está previsto no orçamento para 2024, apoio ao sistema viário urbano, SC, levado a sério, Secretaria de Estado da Infraestrutura, estão previstos investimentos da ordem de 495 milhões 189.154 reais. Acontece que os deputados, a partir do instante, começaram a fazer emendas, ou quando começam a fazer emendas, eles têm que tirar, reduzir uma subação e colocar na outra. Nessa ação específica de 495 milhões, conseguiram zerar tudo e ainda ficar devendo 42 milhões. Então, subtraíram 538 milhões e 100 mil reais. E aí ficou devendo 42 milhões. Eu levei o conhecimento do presidente da Casa, toda essa situação. O total de emendas foi de 1.179 milhões e 80 mil reais. O orçamento é com a previsão de 48 bilhões, sim. 48 bilhões, mas ali está os poderes, os órgãos, folha de pagamento, uma série de educação, saúde, enfim. Para investimento, não sobram 3 bilhões de reais. Aí nós estamos mexendo em mais de 30% dos investimentos. Pois bem, o presidente pediu que eu fizesse um estudo da forma de resolver. Essas emendas todas aqui, passível de serem rejeitadas, todas, porque subtraiu mais de 100%. O que é que nós fizemos de comum acordo com o presidente e estou conversando com os deputados? Nós vamos manter... Bom dia, Maurício, seja bem-vindo. Nós vamos acatar todas as emendas, todas as emendas, mas com valores menores. Vamos lá, por exemplo, uma barragem, emendas de vários deputados, e quero aqui louvar a atitude dos deputados que estão preocupados em querer acelerar a solução.
né? Mas o cobertor é curto. Então, deixa a ação criada e a subação criada. Por exemplo, construção de uma barragem, 80 milhões de reais. Vamos lá, gente. Tá bom, 80 milhões. E aí eu me pergunto, para essa barragem já tem projeto de engenharia pronto? Vamos partir do pressuposto que tem. Tá bom. Se tiver projeto de engenharia pronto, tá bom. O governo tomou a decisão política de construir a barragem? Ainda não. Então vamos partir do pressuposto que ele leve 3 meses para tomar decisão política. Tomou a decisão política, lançou o edital de uma obra monumental dessa, leva no mínimo 6 meses. Então, 3 meses de decisão política, 6 meses de edital, dá 9 meses. Teve uma empresa que ganhou a licitação, a partir desse pressuposto. Foi dado alto serviço. A empresa vai instalar o canteiro de obras, vai começar a contratar, chegou dezembro, gastou 1 milhão dos 80. É esse exame que eu tive que fazer. Perfeito? Bem, mas como é que vai ficar 2025? Aí é outra história. Mas já está lá, já está no orçamento, já iniciou a obra, então, claro que para 2025 o valor a ser gasto vai ser bem maior. Tá? Então, pega, por exemplo, se uma obra de 80 milhões vai levar 5 anos, então, presumidamente, se divida por 5, fatia por 5. Esse valor está na LOA? Não, mas vai constar do PPA. Aí é diferente. Então, o PPA vai estar 100% da obra, já previsto. Perfeito? Deputado Jair Mioto. Presidente, para fortalecer o argumento de Vossa Excelência, Santa Catarina, no relatório do governo agora de novembro, choveu 284 dias. Então, tudo que for obra de infraestrutura, a gente tem que ter também, começar a consultar a meteorologia. Presidente. Deputada Luciane. Então, eu acho que é bem adequada a sua análise, mas também nós, deputados, a gente faz a sugestão de emendas, protocolamos, mas a gente precisa ter presente que, quando não é emenda impositiva, é muito difícil que ela seja executada. Nós temos o caso da ressonância magnética lá do Hospital Regional, 7 milhões, aparelho quebrado, e é uma emenda da bancada do Oeste, uma emenda ao orçamento, e não foi paga, e não tem nenhuma perspectiva de pagamento. Mas a minha questão que eu queria trazer aqui, mas eu acho que é prerrogativa do deputado e tem que colocar, mas eu estou dizendo para nós não ter falsas expectativas. Mas eu queria trazer a questão das emendas de bancada, porque se fechou o prazo, mas vai reabrir, então. Não, explica a Vossa Excelência. Nós não discutimos ainda. Explica a Vossa Excelência. Vamos lá. No orçamento está previsto, na saúde, investimento de 500 milhões de reais de assistência aos hospitais de Santa Catarina. Teve uma emenda tirando de uma outra área da saúde e botando mais 100 milhões para os hospitais. Entende? Então, nós não rejeitamos a emenda desse deputado. Nós diminuímos o valor de 100 milhões para 5 milhões, para 10 milhões, para 15 milhões, para poder ir adequando. Perfeito? Então, em todas as áreas foi feito isso. Está sendo rejeitada somente uma única emenda, que, infelizmente, o autor ou a autora tirou de verba destinada a sentença, cumprimento de sentença judicial. É o caso do deputado Luciano Carminati, que é proibido, não pode. Né? Não tem alguns setores do orçamento que não se pode mexer de jeito nenhum. E esse foi um deles. Tá? Então, senhores deputados, leva ao conhecimento de Vossa Excelência, até nesse tipo, porque foi a primeira vez em 17 anos que estou na casa que temos que tomar essa medida. Então, não vamos rejeitar a emenda dos deputados, depois fica à mercê do Poder Executivo de sancionar ou não, mas na casa nós vamos, mas com preço reduzido, com valor reduzido. Ou seja, então, nós saímos de 1 bilhão 179 milhões e 80 mil reais para 329 milhões de reais. Então, esse é a engenharia que foi feita. Então, peço desculpas a todos os deputados, está tomando essa medida, não gostaria, mas são no total de 113 emendas que teve seus valores reduzidos. Né? Agora, aquelas emendas normais que já estão de 300 mil, de 400 mil, de 500 mil, essas todas foram mantidas nos seus valores. Não. As não impositivas. Vamos lá tratar do que disse a deputada Luciane Carminati. Vai reabrir prazo para as emendas de bancada não impositiva? Não é isso. A deputada naturalmente está tratando da questão da liberação dos recursos que o deputado Mauro de Nadal está fazendo. É isso? Isso não tem nada a ver com emenda de bancada já
legalizado, não. Foi uma liberalidade do deputado Mauro por ter uma receita maior prevista aqui na Assembleia Legislativa. Então, ele obrigatoriamente vai ter que devolver o dinheiro para o Executivo, mas ele quer fazer de comum acordo com o pensamento dos 40 deputados. Então, ele pegou 80 bilhões de reais, dividiu por 40 deputados, que dá 2, soma pelo total de deputados da bancada. Então, a bancada do Oeste, por exemplo, que tem 9 deputados, serão disponibilizados 18 milhões. Né? A bancada da Certa tem quantos deputados? 4. Então, 8 bilhões. Tá? Então, agora, cada bancada tem que se reunir e destinar a obra a ser feita ou a ação a ser praticada. E aí, o deputado Mauro, hoje de manhã, ainda na reunião com ele, disse que tem que ser feito um ofício endereçado a ele, destinando recursos para uma obra e assinado por todos os deputados que fazem parte daquela bancada. E nós, da bancada do Oeste, nós vamos decidir. Tá? Então, não vai constar do orçamento do Estado. Nessa sua readequação aos valores de 1 bi, valores pequenos, o senhor teve que mexer também? Não. Aí já estava vamos dizer, já estava assim no mínimo. Aquilo que nós entendemos serem valores altos e que não teria condições realmente de ser executado no ano que vem. Né? Não tem. Então, valores mínimos de 200, 300, 400, 500 milhões, 1 milhão. Por exemplo, tem uma obra para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, parece, de 3 milhões, foi mantido. Né? Alguns hospitais o que a gente não pode, por exemplo, tem hoje 36 ou 46 milhões para cirurgias eletivas, colocar mais 100 milhões. Então, foi reduzido para... Ou seja, o deputado cria ação, cria subação, tá? Mas com valor. De qualquer forma, se o governo tomar a decisão política de executar, cabe a suplementação. Perfeito, isso que eu ia dizer. A rúbrica está ali, cabe a suplementação, a gente... Está ótimo. Ok. Bem, emendas impositivas. Todos fizeram. Deu num total de 2.372 emendas. Bastante coisa. Bastante. 2.372 emendas. Então, agora, na verdade... Uma outra adequação precisa ser feita, é muito trabalho, mas está sendo feito. Nós vamos no dia... Então, peço permissão de não fazer a leitura do relatório hoje e fazer na terça-feira que vem, porque temos que fazer toda essa adequação. Porque eu quero explicar um pouquinho mais das emendas dos deputados. Né? Essa redução, nós teríamos que estar transformando em emenda de relator. E o que é que aconteceria? Nós estaríamos encerrando a tramitação da emenda do deputado, ele desapareceria do relatório e apareceria somente a emenda do relator. Perfeito? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um quadro especial, um anexo, mantendo, olha a engenharia, mantendo a emenda do deputado e, ao lado, justificando a sua redução. Perfeito? Porque a hora que o deputado for imprimir a emenda, vai estar lá no nome dele, só que com valor reduzido. Senão, o que ia aparecer, somente emenda do relator. Só. E as dele ia desaparecer. Então, essa engenharia toda nós estamos fazendo. Ninguém previa, é a primeira vez que acontece isso aqui no Legislativo. Alguma dúvida mais? Alguma pergunta, gente? Então, tá bom. Muito obrigado. Vamos ao segundo ponto. Importante. São muitos os projetos de lei tramitando nesta casa, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, que estão tramitando nesta casa, né? Mais do Poder Executivo. O presidente tentou fechar um acordo para a reunião conjunta das 3 comissões, infelizmente ainda não se vislumbrou uma solução para isso, mas muitos projetos tramitam exclusivamente da Comissão de Finanças, do Executivo, e tem os projetos dos poderes também já conosco aqui. O presidente me convidou para uma reunião e pediu que nós, com muita tranquilidade, desse andamento naquilo que a gente possa dar andamento. Perfeito? Que tramite exclusivamente na nossa comissão. Então,
Eu também levei ao conhecimento do presidente, e hoje de manhã, junto com o deputado Camilo também estava presente, o secretário Cleverson, e nós criamos um calendário de tramitação de projetos de lei que tratam de concessão, manutenção e revogação de benefícios fiscais de Santa Catarina, que tramitam aqui exclusivamente, mais um outro projeto do Poder Executivo, que eu vou ler para Vossa Excelência, também do Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Contas. Então, o tratamento que nós vamos dar a esses projetos será o mesmo tratamento que nós estamos dando para a LOA e para o PPA. Faz-se um calendário, abre-se prazos para todos apresentar emendas, se assim desejarem. Numa próxima reunião, nós fizemos a leitura do relatório e voto, acatando ou não emendas, né, e damos vista coletiva, se assim entenderem os deputados, para que na quarta-feira possamos dar pronto o deputado Mauro Nadal levar ao plenário. Então, vou depois citar os projetos de lei com as emendas. Então, o calendário será este. De hoje, dia 6, até dia 11, segunda-feira, às 12 horas, abertura de prazo para apresentação de emendas aos projetos de lei que eu citarei em seguida. Então, todos os deputados, não só os nossos deputados, os 40 deputados estão aptos com prazo para apresentar emendas nos projetos que eu vou fazer a leitura. No dia 12, terça-feira, nós vamos fazer a apresentação do relatório e voto conclusivo para todos os projetos de lei que vou relacioná-los, levar ao conhecimento de Vossa Excelência. E, se entenderem, vista coletiva, tá, dos projetos de lei. E dia 13, 10h30, a discussão e votação final do relatório dos projetos de lei que foram concedidos vistos ou não. Está claro, senhores deputados? Entenderam? Sim. Dia 13, encerra a votação na comissão desses projetos. Dia 12, o que seria? Dia 12 é uma reunião extraordinária para apresentação do relatório e voto conclusivo de todos os projetos. Ou seja, Vossa Excelência tem prazo até segunda-feira, 12 horas, para apresentar emendas. Na terça-feira, Vossa Excelência tomarão conhecimento se as suas emendas foram acatadas ou não e qual o teor do relatório e voto do relator. E, se entenderem de pedirem visto, será visto coletivo para todos. Na quarta-feira, faz-se a votação, a discussão e votação final. Ok? Vamos lá. Quais os projetos que entrarão nesse cronograma? Projeto de lei, o 0382, que autoriza a doação de imóvel no município de Blumenau, que já está na Comissão de Finanças. Alguns desses aqui vão seguir para outra comissão, mas hoje vão direto para o plenário. Esse aqui vai para outra comissão. O projeto de lei, o 0461, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Ampliado, Recuperar Mais, estabelece outras providências. É o do Badesc. Não, desculpe, é o da Secretaria da Fazenda. Tá? Esse tramita exclusivamente na Comissão de Finanças. O 460, que institui o Programa de Apoio às Pequenas e Microempresas. Não, desculpe, esse aqui está na CCJ. O 459, institui o Programa de Recuperação de Débitos de Difícil Recuperação, destinado a promover o saneamento de débitos inadimplidos perante ao Badesc. Esse também está conosco. Esse teve um problema. Esse projeto de lei chegou na casa muito simples, diferentemente do Recuperar Mais da Secretaria da Fazenda. O do Badesc dá autonomia para a diretoria do Badesc decidir o tamanho do desconto do juro mútuo e correção monetária. Não fixa uma regra como fixou a Secretaria da Fazenda. Nós convidamos, eu, o presidente Mauro, o deputado Camilo, enfim, o secretário da Fazenda, a diretoria do Badesc veio aqui, e a Casa e o presidente pediu o seguinte: o critério que a Secretaria da Fazenda está adotando tem que ser o mesmo critério do Badesc. Muito claro e transparente. A empresa, quem preencher os requisitos, dentro do programa, quem não preencher, não entra. Então, eles estão mandando o subsídio global exatamente para regularizar essa situação. Quer falar, deputado? Não, eu só queria perguntar, o anterior a esse do Badesc, que número é, por favor? O anterior do Badesc é o 461. 461. É o Recupera Mais. Certo.
Eu vou passar a relação para todos vocês. Ok. Vocês vão receber toda a relação dos projetos, tá? Ok. Com as emendas. Está meio improvisado, porque foi hoje de manhã que o presidente me pediu. E o PL 0503, 2023, que altera as leis 10.297 de 96, que é do CMS, a de número 17763, de 2019, 17877, de 2019. Estabelece outras providências, também este. Também o projeto de lei 0502, 2023, que altera os artigos 10, 11 e 12 da Lei 13.136, de 2004, que dispõe sobre o imposto de transmissão, causa morte e doação de qualquer bens ou direitos, ITCMD. Também o projeto de lei 0501, de 2023, que altera o artigo 4º do anexo 2 da Lei 10.297, de 96, e isenta do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, as saídas internas de querosene de aviação. Então, esse é um projeto de lei que nasceu na bancada do Oeste, está sendo transformado os 40 deputados para poder favorecer a saída e entrada de voos em Santa Catarina como um todo. Tá? Presidente, esse projeto, inclusive, na apresentação lá do secretário Cleverson, eu manifestei, inclusive, esse trabalho da bancada que nós estamos acompanhando, e vai permitir reduzir até para 2,5%, menos do que Paraná e Rio Grande do Sul, que chega a 4%, né? 1,5%. 1,5%. 1,5%, conforme Nós o caso. registramos lá na reunião o trabalho da bancada do Oeste. Então, só para vocês, o projeto também vai ter que ser refeito, não chegou da forma como foi acordado. Porque na questão dos voos internacionais, veio para casa o projeto de lei determinando que a companhia aérea tem que cumprir no mínimo 3 voos internacionais por semana, conforme para poder atingir certa faixa de redução. Mas nós somos um estado de sazonalidade. Nenhuma companhia aérea vai ter, em junho, 3 voos internacionais. Mas ela tem 30, 40 voos internacionais no mês de janeiro, fevereiro. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um cálculo. Né? Por exemplo, para ter 3 voos internacionais, para ocupar 7 aeroportos, então são 48 semanas, nós multiplicamos 48 vezes 3, dá 144. Então, na média anual, tem que ter 144 voos internacionais. Seja eles 60 em janeiro, 70 em fevereiro, não importa. O que importa é que, no total do ano, tem que ter 144. Aí ele entra no programa, para poder cobrir exatamente essa sazonalidade. Então, hoje, agora, 11h30, o secretário Beto Martins vem para nós acertarmos a finalização desse projeto de lei. Vai ser muito bom para Santa Catarina, muito bom mesmo. Aliás, o nosso aeroporto internacional de Florianópolis, no mês de janeiro, vai ter dia que terá 18 voos internacionais. 18 voos. Nós temos vários destinos. Além do Uruguai, vários destinos na Argentina, vários destinos no Chile, no Paraguai e, pela primeira vez, para Peru, Lima. Então, isso é muito importante. Então, 18 voos internacionais nós poderemos ter em Florianópolis. Vou aqui tornar público, e já tornei, o grande erro que fizeram com a privatização do aeroporto de Chapecó. O grande erro. Meu Deus do céu. É o 3º aeroporto em movimento de Santa Catarina, deputado Mário. É o 3º, e acanhado. Não, tiraram o lanchonete de dentro e botaram para fora. Um pé direito na sala de embarque de 2,5 metros e 3 metros de altura. Mas, tudo bem, vamos lá. Outro projeto de lei, senhores deputados. O 0500/2023, que dispõe sobre a concessão de crédito presumido do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, que vai dar condição das cooperativas de energia elétrica usarem até 20% do ICMS para investimento nas próprias cooperativas. Esse projeto chegou aqui também, não foi o acordado. O acordado é pegar a lei que foi elaborada ano passado, que estabelece que o Estado pode fazer convênio com as cooperativas, inserir nesse projeto. Então, fazer um único projeto, onde o Estado pode fazer convênio com as cooperativas e, ao mesmo tempo, dar a condição de usar 20% do ICMS. Então, também o secretário Cleverson vai mandar isso até na quinta-feira, mas Vossa Excelência toma conhecimento também. O 499, o PL 499/2023, que altera e institui o tratamento favorecido.
que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do Estado de Santa Catarina. Então, também vai na Comissão de Finanças. Está na lista. O 0506 dispõe sobre a concessão de crédito presumido do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias aos estabelecimentos destinatários do alho recebido do produtor do Estado de Santa Catarina. Também está. Aqui também está, gente, contemplado a prorrogação da cesta básica. Também está com a prorrogação da cesta básica. Para a alegria do Napoleão. É? Para a alegria do deputado Napoleão. Vai para 2026, a prorrogação, 2026. A prorrogação do benefício concedido à indústria do trigo vai para 2024. Eu questionei do porquê 2026. É que eles querem o mesmo benefício do Paraná. E o Paraná é autossuficiente no trigo. Então, o benefício do Paraná vai até dezembro de 2024. Então, para Santa Catarina dar o benefício igual ao do Paraná, tem que também botar o prazo até 2024, não pode botar 2025. Perfeito? Mas o Paraná normalmente faz a renovação com 8, 9, 10 meses. Então, um acordo com a Secretaria da Fazenda é que, assim que o Paraná fizer, eles mandam um projeto de lei para a Assembleia também para prorrogar no mesmo prazo do Paraná. Senhores, esses são os do Poder Executivo. Nós temos também, deputado Fernando, o PL 0278, que está com Vossa Excelência, que altera o anexo 3 da Lei Complementar 741, que é o da Polícia Científica. Então, esse, senhor deputado, também, voltando ou não diligência, ele será pautado para o dia 12. E aberto o prazo igual para todos os deputados que quiserem fazer emenda no 278, que está com Vossa Excelência. Também a medida provisória do Pronamp, a 260, vai ficar para o ano que vem, porque essa medida provisória tem 60 dias, prorrogar por mais 60 dias, e no recesso não conta, suspende o prazo. Temos o 014, o PLC 014, que vai ser feito devolução de vista hoje aqui. Também nós vamos encerrar hoje aqui a sua tramitação. Vai para depois a Comissão de Trabalho. Nós temos o PLC do Tribunal de Justiça, o 0022, que altera a Lei Complementar 90, de 1º de julho de 93. Tá? Essa é aquela que o deputado Mário Mota fez o cálculo, não era 20, são 30 anos. Lembra dessa, não? Ou foi o deputado antigo que fez o cálculo dos 30 anos? Que eu disse que era 20 anos. É aquela que foi feita uma reforma dentro do Judiciário, implantou-se a reforma, houve uma DIN, 30 anos depois foi julgada a DIN. Né? E todos os atos têm que ser convalidados. Então, esse é o PLC da convalidação. E ontem, deputado, me procuraram 2 funcionários, 2 servidores do Tribunal de Justiça, que não entenderam, que haviam sido nomeados naquela época, não entenderam do projeto e perguntaram se o projeto ia prever a exoneração deles. Eu disse, não. É convalidar, vocês ficam tranquilos. As nomeações de vocês estão sendo convalidadas. Estiveram junto comigo. 14 também tem uma DIN, né? Sim. Então, o PLC do Tribunal de Justiça 0022, também vai entrar o PLC 0024 do Tribunal de Justiça, que cria, transforma e extingue cargos do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, e também o PLC 0026, que altera a Lei Complementar 706, de 29 de setembro de 2017, também, e regulamenta a linha B do inciso, que trata dos precatórios, né? Que regulamenta as disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Então, também está pautado, com prazo aberto, para que Vossa Excelência possa fazer ou não emendas. O PLC 0027, também de 2023, que transforma cargos do Ministério da Magistratura do Poder Judiciário, também está na Comissão de Finanças, com prazo para que Vossa Excelência possam ou não fazer emenda. E também será pautado para o dia 12, na reunião de extraordinária, e depois, se pedirem vista, para quarta-feira. Do Tribunal de Contas, que tem 3 projetos tramitando na casa, tem um na Comissão de Finanças, que é o PLC 0019, que institui o quadro especial no âmbito do quadro
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina estabelece outras providências. Houve uma reformulação interna dentro do tribunal, aonde o tribunal incorporou o chamado Ministério Público de Contas. Tá? Então, o Ministério Público de Contas está dentro hoje da estrutura do tribunal, por lei, tá? Que foi a melhor solução encontrada para tal. Então, senhores deputados, são esses os projetos de lei. Hoje ainda, até início da tarde, todos os senhores deputados receberão, né, o cronograma junto com a relação dos projetos de lei que terão esse cronograma. Eu coloco em discussão o que foi dito até agora. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Senhor deputado, concordam? Está aprovado o calendário de tramitação dos projetos ora citados. Vamos à pauta. Vamos ao primeiro. Devolução de vista do PLC 0014. Que está com vista com... Está em vista coletiva a todos os senhores deputados. E que ficou pautado para hoje. Uma manifestação dos senhores deputados? Senhor presidente, em discussão... Deputado Mário. Bom, nada obsta a aprovação do projeto e, evidentemente, respeitando a necessidade que, pelo encaminhamento do Tribunal de Justiça, eu só fiquei em dúvida e conversamos com a equipe no seguinte sentido. Um dos fundamentos para se declarar a inconstitucionalidade do dispositivo da lei anterior teria sido a criação de vara por meio de uma emenda parlamentar, conforme se extraiu da própria exposição dos motivos. E eu percebi que o senhor acrescentou uma emenda exatamente semelhante à que motivou a DIN. O senhor, algum acerto? Está tudo bem? É só para tranquilidade. Interessante. De há muitos anos, a comunidade de Piauzinho vem reivindicando a segunda vara. Isso. O presidente Braz esteve lá e houve um problema, porque, na verdade, era para ter levado a notícia da criação daquela vara. Sim, já antecipadamente. Né? E não fez. E deu uma polêmica, houve um contratempo da comunidade com o desembargador João Henrique Braz e todos que estiveram lá. E no evento da FECAM aqui, nós de reunião com o presidente João Henrique Braz, com o prefeito e outros deputados Fabiano da Luz, então o deputado, o desembargador João Henrique Braz, autorizou a fazer a emenda para introduzir. Tá? Então, é pacífico. Foi o que eu imaginei. É pacífico. Tá? Okay. É pacífico. Nós temos por hábito, de quando fizemos uma emenda, consultar o órgão de origem. Nós fizemos isso. Tá? Okay. O raciocínio meu e da equipe está correto, então, correto. Só para preocupação. Senhores deputados, não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Senhores deputados, concordam permanecem como se encontra. Aprovado o relatório do PLC 0014. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência com a palavra. Muito bem. Eu relato o PL 0415/2023, de autoria do deputado Júlio Garcia, acrescentando o artigo 143A à Lei 17.292, que consolida a legislação que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência para autorizar todas as pessoas com deficiência que adquiram veículos com isenção, em função da deficiência, por intermédio dos seus representantes legais, a respectiva alienação sem a necessidade de autorização judicial, que hoje acontece. A matéria foi lida no expediente da plenária de 24 de outubro, encaminhada à Constituição e Justiça. O deputado Camilo Martins emitiu o relatório e o voto pela aprovação, acabou passando por unanimidade naquele colegiado. A esta Comissão de Finanças, nesta fase processual, incumbe analisar a presente matéria conforme preceitua o artigo 144.2, combinado com 73.2, todos os regimentos internos da LESC, e eu objetivo, dizendo que trata-se de uma matéria em discussão no âmbito judicial, nos autos de uma ação civil pública, que foi proposta pelo Ministério Público Federal em face do Estado, visando desobrigar a necessidade de uma autorização judicial para a alienação do veículo com isenção adquirido por representante legal com pessoa de deficiência.
Do exame do projeto de lei em tela, nós entendemos que reflete com exatidão os termos propostos na aludida ação, sem alteração dos prazos de liberação para alienação já impostos pela legislação aplicável. E nessa linha, analisando a matéria exclusivamente sob a ótica orçamentária e financeira, nós verificamos que não implicará diretamente na redução de receita ou aumento de despesa pública, uma vez que o benefício da isenção já está previsto no artigo 142 e seguintes da própria Lei 17.292, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, dependendo somente da adesão ou não pelos beneficiários, não havendo, portanto, nenhum óbice de cunho orçamentário e financeiro ou qualquer incompatibilidade com as peças orçamentárias vigentes. Eu conduzo o voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação do projeto de lei 0415/2023, de autoria do deputado Júlio Garcia. É pela aprovação. Parecer e voto do deputado Mário Mota ao projeto de lei 0415/2023, de autoria do eminente deputado Júlio Garcia. Em discussão, com a palavra o deputado Fernando Crelin. Deputado Mário, realmente essa relatoria é muito importante, um projeto muito importante pelo fato de que a gente está avançando agora de uma questão de isenção, que hoje o teto é praticamente R$ 69.990, e nós vamos partir para R$ 100 mil, a partir de projetos vindos do governo, a partir da próxima semana, esses projetos que serão avaliados aqui pela Casa. Mas o mais importante ainda é porque é algo que nós não deveríamos nem estar discutindo, né? Nós chegarmos uma pessoa com deficiência, ela tem essa possibilidade de comprar o veículo, mas alguém tem que dirigir para ela. O pai ou a mãe não pode comprar o veículo no seu nome, e sim tem que estar no nome da criança, do adolescente ou da pessoa com deficiência. É um absurdo. E se realmente o pai comprar um veículo dessa forma, com essa isenção, se for pego, o veículo ele não poderia estar transitando, dirigindo aquele carro que está no nome do seu filho. Então é algo absurdo, realmente passou da hora, nós temos que avançar nessa legislação para que a gente possa auxiliar principalmente essas famílias que tanto necessitam de veículos para a locomoção de seus filhos que têm, né, algum tipo de deficiência. E para alienar depois só com ordem judicial, quer dizer, esse é o... Senhor deputado, uma vez mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhor deputado, concorda permanece como se encontra aprovado. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, projeto 99/2023, de autoria do deputado Neudi Sareta, que dispõe sobre a aquisição de pinhão produzido pela agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais do estado de Santa Catarina, Economia Popular Solidária, para sua inclusão na merenda escolar da rede de ensino estadual. Já tramitou, aprovado nas demais comissões. Passo diretamente ao voto. Considerando superada a análise da juridicidade da matéria, em nome da Comissão de Constituição e Justiça, passo ao exame dos aspectos atinentes a essa comissão, sob a égide do regimental do artigo 73, inciso 2, concomitante com o artigo 144.2, ou seja, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários e a sua compatibilidade ou adequação às peças orçamentárias vigentes. Relativamente aos aspectos sob a análise desse colegiado, registro que se encontra consignado já no projeto de lei orçamentária para o exercício 2024, o programa Alimentação Escolar, com ação alimentação escolar aos alunos da educação básica no montante de 340 milhões, aproximadamente, a ser executado pela Secretaria de Estado de Educação. No âmbito da legislação infraconstitucional, a Lei Nacional 11.947, de 16 de junho de 2009, dispôs sobre o atendimento de alimentação escolar e do programa Dinheiro Direto nas Escolas aos alunos da educação básica, prevê que os cardápios de alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável com a utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais e também os hábitos alimentares e a cultura e a tradição alimentar da localidade, da região, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada. Além disso, a mesma lei estabelece a competência para os estados, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, garantir a oferta de alimentação escolar em conformidade com as necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo. Em vista da regulamentação nacional, a pretensa inclusão do pinhão na merenda escolar, por si só, respeitada a dotação consignada no orçamento estadual, não aumenta qualquer despesa pública, pois tão somente se está atendendo à legislação vigente no que toca à inserção do pinhão no cardápio de alimentação escolar, visto que se trata de produto presente nos hábitos alimentares, na cultura e na tradição alimentar catarinense. Então,
E temos mais alguns argumentos, mas eu creio que esse é o principal, senhor presidente. Não vejo óbice nenhum ao projeto, voto parecer favorável. É pela aprovação. O relatório voto do eminente deputado Jair Mioto ao projeto de lei 099/2023, em que tem como autor o deputado Leodir Sareta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, o deputado Mário Mota com a palavra. Eu só achei interessante porque a proposta é que esse pinhão seja adquirido diretamente dos produtores da agricultura familiar, da economia popular solidária e dos empreendimentos familiares rurais de Santa Catarina. A princípio, nós entendemos que isso poderia caracterizar um aumento de despesa ou não, dependendo do que a agricultura familiar pudesse ofertar. Mas, pelo que coloca o deputado Jair Mioto, dentro daquele plano já estabelecido de 340 milhões, não aumenta nem diminui a despesa e ainda acaba favorecendo, prestigiando a agricultura familiar. Então, confesso que, a princípio, eu ia sugerir, inclusive, uma diligência, se fosse o caso, para que a pasta, a Secretaria de Agricultura, se manifestasse, mas a sua colocação em relação ao valor já estabelecido faz cair por terra a minha preocupação, confesso. Deputada Luciane Carminati. Eu queria só fazer um adendo também a essa análise, que existe uma legislação federal que trata da obrigatoriedade de pelo menos 30% da alimentação escolar ser adquirida local ou regional, diretamente dos agricultores. Então, acho que vai ao encontro também, né, dessa perspectiva. Sim, senhor presidente, como eu falei, teria mais argumentos, mas acho que esse que lido já por si só Vossa sustenta Excelência, a aprovação. Vossa Excelência, com algumas palavras, já convence todos. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhor deputado, com cópia, mas como se enquanto está aprovado. Deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, nobres colegas deputados, a quem nos acompanha pelos canais da LESC, eu passo a relatar o parecer sobre o projeto de lei número 0383/2023, que autoriza a doação de imóvel no município de Blumenau, de autoria do governador do Estado. A matéria foi lida no expediente do dia 16 de outubro de 2023 e na Comissão de Justiça. O projeto foi aprovado pela unanimidade. Cabe a esta comissão o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividades afins, aspectos financeiros e orçamentários. Exercendo a função legislativa e fiscalizadora a teor do que dispõe o artigo 73 e o artigo 144 do Regimento Interno, que a demanda do Poder Executivo nasce com o objetivo de autorizar a doação de imóvel com uma área de 5.609 metros quadrados em Blumenau para a administração municipal promover a necessária regularização fundiária. Noto que foi observada a indispensável e prévia autorização legislativa para efetividade do ato de doação de bens imóveis do Estado, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição do Estado, e que o projeto está devidamente instruído com as cópias da documentação juntada, e percebe-se que foram observadas os princípios e as normas indispensáveis à doação em tela. À luz da legislação vigente, assim, não vislumbro, portanto, qualquer impeditivo financeiro, orçamentário e legal para o prosseguimento do feito. Na mesma linha, verifico que a doação de imóvel não acarretará despesas ao erário, conforme dispõe o artigo 6º do projeto de lei, por sua vez, não acarretando ônus de ordem financeira ou orçamentária. Diante do exposto, da análise cabível no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela aprovação do projeto de lei número 0383/2023, devendo a matéria seguir a Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público. Senhor deputado, senhora deputada, é pela aprovação, o relatório e voto do eminente deputado Antídio Lunelli ao projeto de lei 0383/2023, que autoriza a doação de imóvel no município de Blumenau. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concordo, permaneça como se encontra aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, passo a relatar o parecer ao projeto de lei número 0205/2023, que dispõe sobre as medidas de prevenções ao esquecimento de animais no interior de veículos no estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Maurício Peixa.
A matéria foi lida no expediente do dia 4 de julho de 2023 e no âmbito da Comissão de Justiça. O relator emitiu voto pela admissibilidade da matéria com a apresentação de emenda substitutiva global, sendo seu voto acompanhado pela unanimidade dos pares. Cabe a esta comissão o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividade afins, aspectos financeiros e orçamentários, exercendo a função legislativa e fiscalizadora a teor do que dispõe o artigo 73 e seus incisos e artigo 144, inciso 2, ambos do regimento interno. Que o projeto em tela no mérito tem por propósito pela afixação de placas com aviso sobre o esquecimento de animais no interior de veículos, nos estacionamentos e estabelecimentos comerciais, de ser um instrumento de alerta para evitar mortes, danos ou lesões aos animais. Quanto às questões de índole financeira e orçamentária, percebe-se que as eventuais despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, no caso de estacionamentos públicos. Portanto, salvo contrário senso, não vislumbro impeditivo financeiro orçamentário. A matéria está adequada à iniciativa parlamentar estadual e, sob aspecto financeiro, não prevê criação de despesas relevantes ou significativa ao Poder Executivo, sendo considerada, a nosso julgo, inclusive, como uma despesa irrelevante, desde que não ultrapasse o limite para a dispensa e licitação para bens e serviços e desde que não ultrapasse os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, apenas entregando a competência para a condução de ações no sentido do objeto da proposta, não havendo, por fim, a nosso juízo, contrariedade ao seguimento da proposição. Diante do exposto, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela aprovação do projeto de lei número 0205/2023, nos termos da emenda substitutiva global apresentada às folhas 10, devendo a matéria seguir o seu percurso regimental. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, consoante despacho de folha 04. Deputadas, senhores deputados, parecer e voto do eminente deputado Antídio Lunelli ao projeto de lei 0205/2023, em que autor o eminente deputado Maurício Peixe. Em discussão, senhores deputados, encontra-se aqui à mesa um requerimento dos outros 8 deputados pedindo vista coletiva deste projeto de lei, que é do deputado Maurício Peixe. Mas, em homenagem ao senhor deputado que está aqui presente, eu vou indeferir o requerimento, e colocar em votação o projeto de lei do 0205. Presidente Marcos, saudando o presidente, saudando todos os deputados, permissão da palavra, só para agradecer ao deputado a referência por estar aqui, a felicidade de eu poder hoje substituir o deputado Ivan Nates nesta comissão. Muito importante. Vocês sabem, os senhores sabem, que os projetos que apresentamos, muitos deles, e a grande maioria, não partem de nós mesmos, mas pedidos da população, anseio, principalmente de segmentos, né? E esse é um pedido do segmento que se faz, porque nós vimos aí barbaridades acontecendo e a proteção animal ela tem crescido muito, os cuidados. Os animais têm se tornado verdadeiros membros da nossa família, né? E quando a gente vê uma criança aí esquecida dentro de um veículo, e que, graças a Deus, isso já está acontecendo bem pouco mesmo. Por que está acontecendo bem pouco? Pelas orientações, publicidade, divulgação, né? E também tem que acontecer isso com os animais, porque quando se perde um animal, ou alguém vê, torna-se aí bem constrangedor para quem fez esquecimento. Eu tenho dificuldade de entendimento, muitas vezes, de algumas situações, mas são necessárias para poder colocar ordem na sociedade e esse é o nosso papel. Obrigado, presidente. Em votação, o relatório voto do deputado Antídio Lunelli ao projeto de lei 0205/2023, com a palavra do deputado Fernando Crelin. Eu quero apenas parabenizar sua louvável ação, presidente,
pelo fato de poucas vezes nessa comissão, nesses 5 anos que eu estou, vi uma ação tão rígida, tão firme como essa que o senhor teve nesse momento. Rejeitado o requerimento, né? Em votação, o senhor deputado Concó permanece como se encontra aprovado. Deputado Maurício Peixe, Vossa Excelência vai relatar o projeto em nome do deputado Ivan Nates. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, que eu quero relatar o projeto de lei 016/2023 do eminente deputado Gessé Lopes, aqui presente, que delimita o sexo biológico como critério único de definição de gênero de competidores e atleta para fins de participação em partidas oficiais e práticas desportivas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Compete a essa comissão a análise da proposta legislativa sobre os aspectos financeiros e orçamentários quanto à sua compatibilidade com o plano plurianual e com a LDO e a sua adequação com a lei orçamentária anual, conforme previsão dos artigos 144.2 e 73.2 do regimento interno desse poder. Nesse sentido, verifico que, sob o viés orçamentário e financeiro, a proposição, caso aprovada neste Parlamento, não implicará aumento ou geração de despesas públicas, razão pela qual não vislumbro óbice dessa ordem que impeça a sua tramitação. Registra-se, por outro lado, que, na eventualidade de aplicação de multa administrativa, em caso de descumprimento da norma, ocorrerá incremento de receita pública. Isso posto, é preciso alertar que a Constituição Federal estabelece, no inciso 4º do seu artigo 7º, que é vedada a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, o que torna o dispositivo anteriormente colacionado materialmente inconstitucional. Nesse sentido, constata-se decisões pretéritas do Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. Por essa razão, vislumbra-se a necessidade de apresentar emenda modificativa ao texto original para desvincular o valor da multa a múltiplo do salário mínimo e manter a previsão de multa administrativa pelo descumprimento da norma, reservando a sua regulamentação ao Executivo, vez que a este poder compete também a fiscalização da aplicação à lei almejada. Ante o exposto, superada a análise da juridicidade da matéria com fundamento nos regimentais artigos 73.2 e 144.2, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei. Obrigado. É pela aprovação, o parecer e voto do eminente deputado Ivan Nates, hoje representado por Sua Excelência deputado Maurício Peixe, ao projeto de lei 0016/2023. Desculpe, o autor é o deputado Gessé Lopes. Desculpe, deputado Gessé. O relator é o deputado Ivan Nates, hoje representado pelo deputado Maurício Peixe. E o relatório de voto é pela aprovação da matéria com a emenda modificativa, ora acostada ao presente projeto. Em discussão. Não, deputado Fernando. Eu iria, muito difícil, alguns temas a gente recebe nessa comissão e tem o aspecto orçamentário, mas a gente entra muitas vezes na dividida e no debate do mérito. Mas como nós temos a comissão específica agora de esportes, esse projeto acredito que vá e peça a casa que encaminhe para a comissão de esportes para que a gente possa debater o mérito dele lá na comissão. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhor deputada Luciane Cabinati, por favor. Não, na verdade, eu tinha me inscrito para fazer essa ponderação. São mais 3 comissões, né? 3 comissões que farão o debate de mérito. Então, eu quero apenas me abster, porque eu quero fazer o debate de mérito nas demais comissões. Senhores deputados, em votação, senhores deputados, concordam como se encontra aprovado por maioria. Não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, só um pouquinho. Ok. Deixando convocada uma reunião extraordinária para terça-feira, dia 12, às 10h30 da manhã, no plenário desta casa. Que todos tenham um bom dia.